Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou te mostrar como criar moldura para Facecam. Mas não é uma simples moldura, nós vamos fazer algo flat e também vamos fazer uma animação, então vai ficar bem interessante. Se você curte os vídeos do canal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, poste um comentário, tá? Fortalece daí que eu fortaleço daqui, tranquilo? Essa moldura você pode usar em vídeo, em live, enfim, dá para usar aí na produção dos seus conteúdos. Nós vamos estar utilizando o Photoshop mais recente, se você tiver uma outra versão, também dá para fazer, tá? Então aqui no Photoshop nós vamos clicar no botão arquivo, novo, e vamos criar um documento na proporção, né, e na resolução Full HD, então é 1920 de largura, tá? Em pixels por 1080 de altura, tá ok? E aí a resolução você pode deixar em 72. No plano de fundo, deixa branco mesmo, depois a gente muda isso aí. Basicamente é isso e clica em criar. Agora, quando o Photoshop criar esse documento pra gente, nós vamos criar uma nova forma, tá? No caso a gente vai utilizar a ferramenta Shape, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Tem uma setinha, embaixo dela tem um retângulo. Então você vai clicar aqui, ó, e você vai ter tanto o retângulo normal, né, quanto o arredondado. Qualquer um desses dois aqui você consegue arredondar os cantos. Eu vou deixar no primeiro mesmo. Aqui no preenchimento a gente vai deixar nessa primeira opção para poder não ter preenchimento, tá? E aqui no traçado a gente vai mudar. Clicando nesse ícone, você vai clicar aqui, ó, e vamos colocar uma cor mais escura. Nesse caso eu vou colocar um cinza quase preto mesmo, ó. Pode ser esse código aqui, tá? Se você quiser a mesma cor que eu tô utilizando, é só colocar no seu Photoshop esse mesmo número que você vai ter a mesma cor que eu tô utilizando. Quando você digitar aqui, você clica em OK, tá? Eu vou fazer com essa cor, mas você pode fazer a cor que você quiser. E aí aqui agora a gente vai determinar um tamanho para esse traçado, né? Nesse caso eu vou colocar 50 pixels pra gente iniciar. E aí aqui, ó, na forma do traçado, tá vendo que ele tá meio que seccionado, né? Ó, só uns pontinhos. Eu vou querer que ele seja contínuo, então eu clico no primeiro e eu vou deixar nessas configurações aqui. E aí eu vou dar um clique aqui no meio da tela mesmo. Vou colocar aqui na largura 1280 por 720. Aí você me diz, ô Ziel, e por que é que a gente não faz em Full HD? Primeiro porque essas medidas que eu estou implementando aqui é simplesmente para poder a gente ter a proporção 16:9. Se você quiser fazer sua Facecam um pouco mais quadrada, aí você coloca, por exemplo, 1000 por 1000, 800 por 800, enfim, esse valor aqui é simplesmente para poder a gente criar dentro de uma proporção, ok? E aí se você quiser você pode marcar essa caixinha aqui, ó, a partir do centro e clica em OK. Muito bem, ele vai criar um retângulo para a gente aqui, ó. Se você quiser arredondar os cantos, no Photoshop mais recente você tem essa opção aqui, ó. Você clica e arrasta para dentro que ele já arredonda os cantos. Se você não quiser, é só clicar e arrastar para fora aqui, ó, que ele já deixa quadrado novamente. Se você preferir não colocar dessa forma, né, clicando e arrastando, aqui no lado, ó, nessa janela que abriu de propriedades, você vai ter em aparência essa opção aqui, ó, que é para poder você também arredondar os cantos. Eu vou deixar padrão mesmo, eu quero um negócio bem uniforme para ficar um efeito legal. Mas nada impede de você colocar, por exemplo, 25 aqui, ó, para ficar bem arredondado os cantos, tá vendo, ó? Fica show de bola também. Eu vou deixar quadradão mesmo. E aí é só você minimizar essa janelinha aqui. Ótimo, tá feito, é isso aí. Agora observe que nós temos aqui um arquivo chamado plano de fundo e em cima nós temos o retângulo 1, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Podemos clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, né, nesse olhinho, para tirar a visibilidade do fundo e aí vai ficar todo quadriculado assim. Agora, com essa camada retângulo 1 selecionado, nós vamos pressionar Ctrl J, tá? Para poder duplicar, né? Ele fez uma cópia, tá vendo? Ó, temos retângulo 1 aqui e retângulo 1 copiar em cima. E aqui em cima a gente vai mudar, primeiramente, esse tamanho. Tá vendo que tá 50 pixels? Vamos reduzir isso aqui, por exemplo, para 15, para a gente dar uma olhada. Como eu tenho os dois retângulos da mesma cor, eu vou ter que mudar para poder visualizar o tamanho que ficou, né? Certinho. Então, já aproveitando, clica aqui, ó, nessa opçãozinha de cor. Vou clicar nessa janela, né, para eu poder selecionar a cor melhor. E aqui eu vou colocar um tom de azul, bem clarinho mesmo. Pode ser um azul, basicamente nesse estilo aqui, ó. Se você quiser o mesmo código que eu estou utilizando, é esse aqui. É só pausar o vídeo e você coloca aí no seu Photoshop e clica aqui em OK. Estou fazendo azul, mas você pode usar a cor que você quiser. Na minha perspectiva, esse retângulo ficou muito espesso, então eu vou deixar ele, né, esse azul, vou deixar ele um pouquinho mais fino. Então, para poder eu mudar esse valor, aqui onde eu coloquei 15, eu vou reduzir. Vou colocar, por exemplo, 5. Aí eu pressiono Enter. Olha só como ficou só o contornozinho e é basicamente esse efeito que eu quero. Também não vou arredondar os cantos, né? Vou deixar ele padrão. E basicamente isso. Agora nós temos já a nossa base feita. Então, para poder ficar mais organizado o nosso projeto, você vai fazer o que? Você vai clicar na camada retângulo 1, segura a tecla Ctrl no seu teclado, tá? Mantenha ela pressionada e clica no retângulo 1 copiar.
tá? E aí você vai selecionar os dois, depois é só você clicar aqui, ó, nesse envelopezinho para poder criar, logicamente, um grupo. E aí aqui a gente vai renomear para base. Beleza, então nós já temos aqui uma base da nossa Facecam. Agora o que vamos estar fazendo é criar um novo retângulo aqui em cima. Então para isso você pode criar uma nova camada aqui, ó, nesse maisinho, clica aí para criar uma nova camada. E aqui a gente vai na ferramenta retângulo, vamos colocar um preenchimento agora no tom de azul que a gente utilizou aqui nessa linha, esse azul aqui. E eu vou remover o traçado, tá? Para ficar sem traçado. Então, é basicamente isso. Agora é só desenhar aqui um retângulo. Vou fazer um retângulo aqui assim, mais ou menos, ó. Pode ser nessa espessura, um pouco mais espesso que o anterior, tá? E aí, a gente pode fazer o seguinte, pressionar Ctrl T nele, posicionar aqui, ó. Deixa no centro. Quando aparece essa linha rosa, significa que está no centro. Muito bem, pressionou Enter aqui para posicionar. Se quiser arredondar os cantos também, sem problemas. É só vir na guia de propriedades aqui e arredondar. Por exemplo, colocar o valor 15 aqui, ó. E aí você vai arredondando caso você queira. Eu vou deixar 15 mesmo, acho que ficou interessante. Vamos deixar dessa forma. Agora é só a gente clicar aqui, ó, na ferramenta de texto, tá? Essa primeira opção aqui. Vou escolher uma fonte. Eu vou deixar essa daqui mesmo. Vou clicar em qualquer lugar da tela. Vou digitar o nickname, né, o usuário, alguma coisa assim. Então digitei aqui Draft, eu vou arrastar para cima do retângulo. Vou colocar a cor branca. OK? Vou clicar aqui em OK. E aí, ó, tá vendo? Ficou bem interessante. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso centralizar esse texto com esse retângulo azul aqui. Eu vou só aumentar um pouquinho ele aqui, ó, nessa opção. Eu posso clicar aqui em cima dos textos, né, e arrastar para o lado, né, para o lado direito, que eu vou aumentar o tamanho. Maravilha. Aí agora eu vou clicar na setinha aqui, ó. Vou selecionar o texto Dration, que no caso é o nome que eu coloquei aqui, e o retângulo que eu acabei de fazer, que é isso aqui. Aí o que é que eu faço agora? Depois de selecionar os dois, eu vou nessa ferramenta mover, e aqui onde está alinhar a tela, você vai colocar a seleção, e coloca essa opção aqui, ó, e essa outra aqui, para alinhar horizontalmente e verticalmente. Enfim, para poder a gente dar continuidade nesse material aqui, nós vamos voltar nesse grupo base, tá? Clica nessa setinha do lado aqui, ó, para poder expandir. Nesse retângulo, copiar, que no caso é esse azul que eu coloquei aqui, esse bem fino, eu vou clicar na camada com o botão direito, opções e mesclagens. Aqui, se você não tiver aparecendo todas essas opções, você clica em FX e coloca para redefinir para a lista padrão, que aí vai aparecer tudo, tá? Que no caso a gente vai estar utilizando o brilho externo, tá? Clica no nome mesmo, brilho externo, clica no nome. Se você só marcar, você não vai ter as configurações aqui. Então, clica no nome e aqui a gente vai colocar um brilho, tá? Pode deixar a opção de visão mesmo, sem problemas. Nesse caso eu vou estar colocando um azul um pouquinho mais claro do que a gente estava utilizando no retângulo em si, né? Tá vendo? Um azul bem fraco mesmo. Clique em OK. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, né? Para ficar esse brilho bem da hora. Que você vai ajustando aí conforme você queira, olha só. Vai equilibrando aí. E aí quando você achar que ficou legal, você para. Eu até vou deixar esse azul um pouco mais azul, ó. Um pouco mais puxado pro tom de azul mesmo, para ficar esse contorno bem estilo neon mesmo. Vou clicar em OK. Perfeito. Se você quiser as mesmas configurações que eu estou utilizando aqui, é só você pausar o vídeo e colocar aí no seu Photoshop. Aí depois é só você clicar em OK. Maravilha. Esse grupo base, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai duplicar ele, né? Então deixa o grupo base selecionado, pressiona Ctrl J. Nesse que ficou aqui, ó, base e copiar, você clica com o botão direito e aí você vai clicar aqui para converter em objeto inteligente, beleza? Feito até aí. Aí no caso essas duas camadas aqui, ó, que tá escrito texto, que é seu nome, o nickname aí, e o retângulo, esse que a gente colocou com azul, você vai selecionar os dois do mesmo jeito que eu mostrei antes. Segura Ctrl, clica em uma das camadas e depois clica na outra. Aí vai selecionar as duas, você cria um grupo e pode colocar qualquer outro nome, por exemplo, sei lá, nome, bem criativo o negócio aqui, ó. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um grupo nome que vai ter essas formas ali que você tá vendo, ó. Vamos ter uma base, copiar, que no caso é uma camada, deixou de ser o grupo, né? O grupo tá aqui embaixo. Se você quiser, você pode até tirar a visibilidade dele. E aí você vai ter somente essa camada base copiar aqui, tá? Agora o que vamos fazer é o seguinte, nós vamos colocar aqui como se fosse uma luz passando desse canto superior esquerdo até o inferior direito. Para isso é muito simples. Primeiramente a gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó, chamada letreiro retangular. Vai fazer um retângulo bem fino aqui, ó. Não precisa ser tão espesso. Dessa forma que você está vendo aqui. Pinta ele de branco. Aqui no seletor de cor, ó, você vai clicar, deixa branco, clica em OK. E aí é só você pintar. Para você pintar, você precisa criar logo uma nova camada. Então do lado da latinha de lixo aqui, ó, vai ter isso aqui, esse ícone. Você vai clicar. Alt e Delete para poder pintar, tá vendo? Já ficou branco aquela seleção que a gente fez. Agora, para desfazer essa seleção, né, que no caso é esse risquinho aqui, você pressiona Ctrl D. Ele vai tirar, logicamente, aquela seleção. E aí, com essa camada aqui
camada 1, no caso, eu vou renomear ela para brilho para poder ficar fácil de você entender. Então, ó, essa camada que a gente acabou de desenhar aqui é o brilho. Habilita o fundo. E onde está branco aqui, você vai pressionar Ctrl I, que ele vai inverter a cor do fundo, para poder ficar mais fácil a nossa visualização. Aí você volta no brilho, clica em filtro, desfoque gaussiano. Até fazer meio que um feixe de luz dessa forma que você está vendo aqui. No meu caso aqui, ó, em 32 já vai ficar show, ó. 32. Esse valor aqui pode variar, se você quiser uma luz mais intensa, você deixa um pouco mais assim, ó, fica uma luz mais marcada. Só que pra mim mesmo, eu gosto de uma luz mais suave que dá mais essa impressão, ó. Então dessa forma aqui parece mais uma luz. Aí a gente clica em OK, pressiona Ctrl T, aumenta um pouquinho pra cima, ó. Por que que a gente vai aumentar pra cima? Para poder a gente ganhar espaço na hora de fazer a animação. E aí, ó, só clicar e arrastar, solta lá pra cima. E aqui também a gente vai reduzir para ela ficar bem fininha, ó. Bacana, é isso aí mesmo. Rotaciona, ó, clica e joga pro lado, tá? Lembrando que não é aqui dentro que clica, tá? Fora, tá vendo que muda o ícone ali da seta, ó? Quando você clica, você joga um pouquinho pro lado e tá jóia. É só escolher ali mais ou menos como é que você vai querer, pode confirmar aqui. E aí agora a gente já vai fazer a animação e finaliza. Mas antes disso, onde tá brilho aqui, a gente vai clicar com o botão direito, criar máscara de corte. Aí você me diz, ah, sumiu. É verdade, porque onde a gente tinha posicionado, não tinha essa forma, né, essa base. Mas aí agora você vai entender que vai dar certo. Deixa dessa forma aqui, tá? Que eu coloquei, o brilho não tá em cima da forma que a gente criou. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai até janela e vamos habilitar essa opção aqui, ó, linha do tempo. E aí aqui embaixo vai ser criado uma timeline, tá? É só clicar nesse botão aqui, ó, que ele vai criar com as camadas do nosso projeto. Para você não se perder, entenda muito bem. A camada que nós vamos mexer é a que está escrito brilho, tá? Essa daqui, ó, já está até selecionada. Vai clicar nessa setinha aqui, ó, para expandir. E aqui onde está escrito posição, você vai clicar nesse reloginho, tá? Clicou, ele vai criar um pontinho amarelo. Vou ter que tirar um pouquinho a máscara aqui, essa máscara de corte, para poder conseguir arrastar a forma um pouco mais para cá. Então o que é que eu faço para soltar? Clica na camada do brilho com o botão direito e soltar a máscara de corte. E aí, ó, com a primeira ferramenta aqui selecionada, né, a ferramenta mover, eu vou trazendo um pouquinho para cima aqui, ó. Show de bola. E agora eu posso novamente criar a máscara de corte aqui, para poder ficar só aquele cantinho ali no brilho. Aí eu vou avançar aqui alguns frames, né, no caso eu vou avançar aqui uns 20 mais ou menos. Vou clicar em cima do brilho, tá? E vou arrastar ele aqui para baixo, ó. Dessa forma aqui, até mais ou menos aqui, ó. Porque daqui para frente eu quero que ele vá um pouquinho mais lento. Aí eu avanço mais alguns frames para frente. Clico no brilho e trago ele aqui para baixo, ó, até sumir aqui embaixo. Show de bola. E o que vai acontecer na nossa animação é exatamente isso aqui, ó. Vou tirar um pouquinho o zoom para você visualizar. Olha só. Então o brilho vai passar ali, ó. Ele começa rápido. Olha só, ele começa rápido e depois vai devagar, contornando ali a nossa imagem. Fica bem interessante. Clica aqui agora nessa flechinha para poder minimizar essa parte do brilho. E aqui onde está escrito nome, você vai expandir o grupo. E aqui onde está escrito drástico, que no caso foi o nome que eu coloquei aqui, você vai expandir. E agora é só clicar aqui, ó, na agulha e trazer ela para 0. Vamos deixar a transformação marcado nesse reloginho. Vamos avançar aqui alguns frames, pode ser aqui assim mais ou menos. Clica nesse pontinho amarelo e arrasta aqui, ó, para baixo da agulha. E aqui no início, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pressionar Ctrl T. Vamos distorcer ele um pouquinho, talvez um pouco para o lado, ó, já que ele está assim, ó. Vamos distorcer só um pouco, só para ele ter um volumezinho. E ele vai fazer essa animação aqui. Ele vai vir um pouco meio que troncho e depois a linha, ó. Tá vendo, ó? Show de bola. Se você quiser fazer um pulsar, dá para fazer também. Depois que ele fizer esse efeito, você avança alguns frames, tá? Cria um novo keyframe clicando nessa opção aqui. Avança mais alguns. Dá um Ctrl T. Segura no Alt e você arrasta um pouquinho para frente para poder ficar maior. Aí é só você confirmar ou então pressionar Enter. Avança mais 1 ou 2 frames aqui para frente. Pega esse que está bem no meio aqui, ó, que é o que está na posição normal, original do texto. Clica com o botão direito, copiar. Aí você cria um novo keyframe. Clica com o botão direito nesse novo keyframe e clica em colar. Que aí ele vai colar o elemento que estava nesse original aqui. Então olha só. Lembrando que essa animação você pode fazer do jeito que você quiser em todos os parâmetros aqui, tá? Então olha só o que vai acontecer. Ele vai se mover e dar uma pulsadazinha, ó. Show de bola. Eu acho que esse efeito que ele vem meio que de lado, ó, para se alinhar, tá um pouco lento. Então o que é que eu faço? Eu vou selecionar todos esses frames aqui da frente, ó. Só clicar e arrastar, ó, que ele vai selecionar todos. E vou trazer um pouco mais próximo aqui, ó, que aí ele vai fazer o efeito mais rápido. Olha só, então ele posicionou. Show de bola, tá feito. É basicamente isso aí. Agora, já temos a animação pronta. Antes disso, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma organizada no nosso projeto. Tira a visibilidade do plano de fundo.
pega esse grupo onde tá escrito nome e o base, todo o material que a gente tá aqui, né? Clica no que tá em cima, nome, segura Shift e clica no base. E vamos clicar aqui para agrupar. Muito bem, agora nós temos agrupado. Vamos renomear aqui para, sei lá, moldura. Pronto, agora nós vamos alinhar esse item aqui ao documento. Então, primeira ferramenta mover, clica nesses 3 pontinhos aqui, tá? Alinhar a seleção, você coloca tela e agora é só clicar aqui para alinhar verticalmente, beleza? No caso aqui, horizontalmente. Depois de alinhado, nós agora vamos renderizar essa animação, tá? Ela tem uma duração aí de uns 5 segundos, se eu não estou enganado. Se você quiser reduzir, você pode reduzir. Eu vou deixar até aqui assim, ó. Só você pegar esse ponteiro de cima, tá? E arrastar aqui para mais ou menos uns 2 aqui, ó. Nesse momento aqui. E aí ele vai tocar somente isso aqui, ó. Ele tá renderizando ali. Deixa eu só alinhar o texto. Ok, já arrumei aqui um pouco da animação do texto. Coloquei até uma opçãozinha ali, ó, para poder ele dar uma pulsada um pouco mais pro lado, ó. Show de bola. Tá passando o brilho lá atrás, então isso significa que tá certinho fluindo o nosso projeto, ok? Com tudo finalizado, agora nós vamos até arquivo, exportar e aqui a gente vai colocar aplicar renderização em vídeo. Nós vamos fazer algumas configurações aqui, já iniciando pelo nome. Eu vou colocar aqui moldura e aqui você vai clicar para selecionar uma pasta onde você quer renderizar, né? No caso eu vou deixar na área de trabalho mesmo. Clique aqui em selecionar a pasta. Aqui, ó, muito importante, Adobe Media Encoder, tá? Se você tiver no seu computador, eu acho que você deve ter, né? Quem tem os programas mais recentes da Adobe já instala automaticamente o QuickTime, que é um plugin que vai fazer com que a gente consiga salvar o nosso vídeo transparente. Que aí quando a gente jogar no OBS, ele fica lá sem fundo e não vai dar dor de cabeça para a gente remover o fundo. Então deixa aqui no formato, ó, QuickTime. A predefinição você coloca alta qualidade de animação. Pode deixar o tamanho em tamanho do documento, 1920 por 1080. E aqui, logicamente, em velocidade de quadro, se você quiser, você pode colocar 60 frames. Ou então deixa o padrão mesmo aqui como já tá, ó. No caso 29,97, seria um 30 fps. E aqui essas outras configurações não precisa mexer. A única coisa que você tem que ficar atento é nessa opção aqui, ó, canal alfa. Se tiver em nenhum, você tem que habilitar essa daqui, ó, exato sem remate, tá? Deixa nessa opção aqui. E agora é só clicar para aplicar renderização. Vamos aguardar agora ele renderizar aqui, ó. Ele vai exportar o nosso vídeo e pronto. Quando eu fechar aquela janela já finalizou. Vou amenizar aqui o Photoshop e já está aqui, ó, escrito moldura, esse arquivo aqui. Infelizmente eu não tenho ali um plugin que faz tocar o vídeo aqui no reprodutor do Windows, mas eu vou abrir o OBS para poder você entender o que eu estou falando. Então vamos colocar aqui, ó, OBS. Olha só, então aqui no OBS o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou criar uma nova fonte de mídia clicando aqui. Vou colocar fonte de mídia. Pode colocar moldura aqui, ó, só para poder ficar fácil depois. Moldura, clique em OK. Aqui, ó, tá esse botão explorar, você vai clicar para poder você selecionar a mídia. No caso, tá na área de trabalho, moldura. Vou clicar aqui para abrir. Ele vai carregar pra gente aqui o nosso arquivo. E não deixe de habilitar essa opção loop, tá? A opção loop é para poder, quando terminar a animação, ela começar de novo e ficar sempre dando aquele efeito bacana que a gente fez no Photoshop, tá? Aí é só clicar aqui em OK e ele já traz pra gente aqui a nossa moldura. Aí é só você reposicionar aqui, cara, ó. Fica bem interessante, pode colocar em qualquer lugar da tela, ó. Vamos colocar aqui assim basicamente, ó. E aí, ó, na sua fonte de mídia, que no caso seria a câmera, você coloca aqui embaixo, tá? Lembrando, é muito importante que você deixe por baixo. Então, por exemplo, vamos supor que essa área de trabalho aqui, né? Vocês estão a ver qual é? Essa daqui, ó. Pronto. Vamos supor que fosse essa área de trabalho aqui a minha câmera. Então, eu tenho que deixar abaixo da moldura, tá? A moldura tá aqui em cima. E a captura de tela, que no caso seria a sua câmera, também tem que estar embaixo. Então, é só reposicionar aqui, ó. Clica e arrasta. E põe lá no cantinho, ó, onde você quer que fique. Para poder você não ficar arrastando e mudando a moldura de lugar, você bloqueia nesse cadeadinho aqui. E aí você vai mexer somente na captura de tela. Para poder posicionar aqui certinho. Tem uma outra mídia que eu estava trabalhando aqui, mas eu vou desabilitar ela. Pronto. E aqui agora você já entendeu como é que funciona. É só posicionar, deixar no tamanho certinho e pronto. A gente já tem uma facecam. Eu coloquei minha área de trabalho lá, mas você coloca a sua câmera, tá? E tá aí, ó. Tá funcionando a animação, né? Ela vem, passa o brilho, o nome também tá tendo aquele pulsar bacana que a gente criou. E é basicamente isso. Compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e dá aquela força aí, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo para vocês que produzem conteúdos. Arredondante, mas deixa o like. Valeu, família Drashton, tamo junto.